Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos salmodiar no Salmo 34. Salmo 34 diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro te agradecendo por esse dia, te agradecendo por esse tempo. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria de Tua palavra, que nós possamos ser edificados pelo Teu poder e que possamos aprender, Senhor, como usarmos essa palavra no nosso dia a dia, de maneira prática. Vem com o Teu poder, Senhor, edificando Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao livro de Ageu, capítulo 1, esse pequeno livro da Bíblia. Se você chegou no Evangelho de Mateus, volta um pouquinho, 3 livros atrás vai estar Ageu, vai passar por Malaquias, Zacarias e chegar em Ageu. Nós fizemos uma introdução semana passada e eu espero conseguir concluir o capítulo 1. É bem interessante que o livro de Ageu é formado por 4 profecias, e elas foram dadas num prazo de 5 meses. Talvez é um dos períodos proféticos mais rápidos de todo o Antigo Testamento, mas as verdades que Ageu nos transmite, elas são para os dias de hoje. Elas são atuais, é impressionante a atualidade que tem o livro de Ageu. E o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Até aqui. Veja, nós estudamos juntos que acabou o Império Babilônico, na noite em que Amão apareceu, riscando na parede, Menemene, Tekel, Farsim, o rio Eufrates foi desviado, aí a Babilônia cai em 539, no ano seguinte, o rei Ciro, que tinha sido citado pelo profeta Isaías, vendo a profecia de Isaías, fica maravilhado.
e ele faz o decreto de retorno a Jerusalém. Quem encabeça o retorno? Zorobabel, que era descendente de Davi. Ele é nomeado governador. Por quê? Porque dentro da lei dos medo-persas não poderia ser nomeado rei. E Josué, sumo sacerdote. Então os dois são encarregados em 538 de estarem retornando a Jerusalém. Aí em 536 começa a obra de reconstrução do templo. Só que a obra de reconstrução do templo foi extremamente difícil. Por quê? Porque primeiro o templo foi todo queimado. Segundo, a sua fundação de grandes pedras foi toda remexida. Por quê? Porque os soldados de Nabucodonosor, para pegar o metal precioso, que quando na alta temperatura derreteu, eles deslocaram o fundamento. E uma coisa que eu tenho que conver é o seguinte: Davi deixou todo o templo de Salomão pago. E Salomão teve o auxílio de Hirão, que era um grande artesão de madeira. Então o que acontece? Quando o primeiro templo foi reconstruído, não faltou mão de obra, não faltou recurso. As turmas iam para o Líbano, trabalhavam 30 dias e descansavam 2 meses. Trabalhavam 30 dias e descansavam 2 meses. Então a construção do primeiro templo foi muito mais fácil. Aqui, o equipamento era diferente, o recurso era diferente, a matéria-prima era diferente, tudo diferente. Porém, a profecia de Jeremias se cumpriu, de 70 anos de cativeiro. E o que acontece? Deus havia prometido que o povo retornaria. Então, quem garante a obra é Deus. Então, aqui, veja, aqui entra uma das primeiras lições que eu aprendo no livro de Ageu. Muitas vezes eu estou com a minha vida destruída, principalmente, vamos fazer um paralelo entre a reconstrução do templo e áreas da nossa vida que estão destruídas. Áreas da nossa vida que não estão em conformidade com a palavra. Ou até o tempo de nossa conversão. Se eu olhar com olhos naturais, existem áreas da minha vida que são impossíveis de ser reconstruídas. Tem muita gente que chega, quando olha, por exemplo, a sua área financeira, a pessoa fala, olha, não tem jeito. Quando olha para o seu filho nas drogas, ela olha e fala, não tem jeito. Quando olha para o seu casamento, ele fala, olha, não tem jeito. Agora, o que acontece? Esse não tem jeito é a especialidade de Deus. Por quê? Porque nós temos facilidade de crer que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez o dilúvio, que Deus criou o mundo em 6 dias, criou todo o universo. Mas, às vezes, nós temos dificuldade de crer nas circunstâncias do dia a dia. E qual é o problema? O problema é que eu sempre tenho uma tendência a olhar com olhos naturais. Veja, aprenda uma regra. O diabo, inimigo de nossas almas, ele sempre vai te levar a andar por vista. Ele sempre vai te levar a andar pelo que vê. E vai tentar tirar você de andar pela verdade que a palavra de Deus orienta. E Deus fala que aquele que começou a boa obra há de terminar em Cristo Jesus. Deus fala que Ele nos enviou o Paráclito, o Espírito Santo, para nos capacitar a viver a vida cristã. Deus mostra na Bíblia que Ele pode transformar o pior dos pecadores como um assassino, que nem Paulo. Então não há impossíveis para Deus. Então entenda, o maligno sempre vai te tentar levar para o campo racional. Sempre vai tentar aumentar o problema. Por quê? Porque se você, fortalecido pelas verdades da palavra de Deus, você decidir no seu coração, entrar pelos processos que a Bíblia apresenta,
e entrar pelas estratégias que o Espírito Santo que habita em você apresenta, para te levar a alcançar o objetivo, o diabo sabe que ele não tem poder para te deter. Agora, quando eu fico olhando o natural, o problema cresce e Deus diminui. Quando eu olho para as verdades da palavra de Deus e aquilo que Deus prometeu, lembra? O objeto da minha fé é ou no Deus da Bíblia ou no poder do Deus da Bíblia. Se a Bíblia diz, eu creio. Eu lembro que certa vez o pastor Aloysio estava aconselhando uma irmã, e essa irmã reclamando do seu marido. Pastor, meu marido não tem jeito e tal, não sei o quê. Aí o pastor Aloysio, num determinado momento, falou, irmã, Deus é bom? Aí a irmã falou, ele dá coisas boas para a gente? Sim, pastor, Deus só dá coisas boas. Irmã, quem foi que deu o marido da irmã? Aí a irmã gaguejou. Aí com muito custo ela falou, foi Deus, pastor. Então, irmã, embora a circunstância não está boa, o seu marido é exatamente o que você precisa. A questão é de que maneira você vai agir em cima dessa situação. O que você pode fazer para melhorar o seu casamento? Quanto você tem orado pela transformação de vida do seu marido? Quanto você tem dado de bom testemunho para que seu marido mude? E aquela irmã saiu da sala pastoral com a mentalidade completamente mudada. Por quê? Porque ela tirou os olhos da circunstância e colocou os olhos nas verdades da palavra de Deus. Entenda, eu não estou dizendo para você ser omisso. Por exemplo, nós estamos vivendo no mundo um tempo difícil. Estamos vivendo no nosso país um tempo de trevas. Coisas esquisitas têm acontecido. Você não vai fechar os olhos, mas você vai ficar com a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus é o seguinte, que toda autoridade foi colocada por Deus. E Ele cuida dos seus. Então é essa confiança que eu tenho que ter. Sabendo que tudo está no controle do nosso Deus. Por quê? Porque sempre que eu me deixar levar para as circunstâncias, eu vou ser derrotado. E esse povo aqui, vou reler o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Gente, o maligno quer dizer o tempo todo, que a transformação não vai vir, que o milagre não vai acontecer. Que Deus ele não vai dar conta de mudar aquela pessoa, Deus não vai dar conta de mudar aquela circunstância. E aí o que acontece? Você fica paralisado falando, ainda não foi o tempo, ainda não foi, fica prostrado. E quando eu falo em prostrado é o seguinte, você não entra pelas portas que Deus abre, você não ora, você não intercede, você não faz uma batalha espiritual de oração no âmbito pessoal. Você não abre o jejum buscando uma palavra de sabedoria de Deus, uma estratégia. E você simplesmente se acomoda com o problema. E o que acontece? O problema cria barba. E ao criar barba, o problema vai acabar com você. E isso é uma estratégia maligna. O que aconteceu aqui? O povo voltou. Foi o cumprimento de uma profecia espetacular. Maravilhosa. Entendeu? E aí o povo estava prostrado, olha, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que eles fizeram? Lançaram o fundamento, deram uma ajeitada nas pedras, levantaram o altar e começaram o sacrifício. Por exemplo, a pessoa quando é salva tem um monte de dívida, que ela tem que fazer, pagar suas dívidas. Aí ela é salva. Ou por um problema, ela entrou em dívida. Aí ela vem com aquele papo, olha pastor, eu não paguei minhas dívidas ainda, mas não fiz outras. Não, muito bom você não ter feito outras, mas você está sem fazer outras há 10 anos. E o que ficou para trás, não vai pagar?
mesma maneira, no casamento, em várias áreas da nossa vida, nós temos uma tendência de buscar justificativa vazia para que as coisas não aconteçam. E nos conformamos com essa justificativa vazia. É o que o povo fez aqui em relação ao templo. Imagina, Deus agiu de forma espetacular e precisa. Era para o povo chegar e arregaçar a manga, no estilo Josué e Caleb, que olharam e falaram: olha, tem gigante mesmo, mas a terra é boa. Vamos confiar em Deus, vamos nos esforçar, que Deus já nos deu ela. Resultado, toda uma geração morreu no deserto. E apenas Josué e Caleb daquela geração entraram na terra prometida. E Moisés ficou na beirinha. Senão também entrava junto. E Arão morreu um pouco antes. Mas estava lá também. Então é a questão de como eu encaro as coisas. O ângulo pelo qual eu encaro os problemas vai dar a maneira que eu vou agir diante do problema. Eu costumo brincar com jogo de futebol. Eu era um tipo de jogador assim, adorava jogar contra time difícil na casa deles. Aquela pressão toda. Mas para mim era uma maravilha. Entrava no campo rindo, mas você é louco, você tem que jogar no seu campo, com a torcida a favor. Mas não tem a mesma graça, lá é mais legal. E se chover então, melhor ainda. Aí os caras davam risada. Olha, irmão, hoje está do jeito que você gosta. Entendeu? Por quê? Porque veja, isso que eu na época não tinha Deus, mas a gente tem que ter essa questão. Eu lembro, por exemplo, quando o Senhor colocou no nosso coração que o nosso chamado era vender filmes cristãos para videolocadora secular. Ninguém fazia isso no Brasil. E eu lembro aquela motinha, o irmão João lembra, irmã Aida lembram. Vocês têm uma ideia, não tinha nem roupa de chuva. Cansei de pegar chuva indo para Lapa, rodovia cheia de caminhão, sem visibilidade. E chegava lá e Deus guiava, e abria uma locadora, abria outra locadora, aí ia para Antonina, aí ia para Morretes, ia para Fazenda Rio Grande. Às vezes sem dinheiro para gasolina. Era a gasolina que tinha no tanque e R$10 dobrado para se furava um pneu da moto, sem recurso nenhum. Não tinha luva para o frio. Mas a gente tinha um Deus que era muito maior que tudo isso, e a gente confiava em Deus. Chegava em alguns clientes, só faltava virar os olhos. Não, filme cristão, não, aqui não vem, aqui nem crente tem. E fomos indo devagar, montamos a grande maioria dos setores de filmes cristãos de Curitiba. Por quê? Porque Deus foi engrandecido. Hoje o pessoal olha a nossa vida, ele vê uma casinha melhor, um carrinho melhor, um certo conforto, mas quem acompanhou lá atrás sabe o tamanho da obra que Deus fez. Mas nós sabíamos que Deus estava naquele propósito. E quando Deus está no propósito, é Ele que garante o resultado, não sou eu. Se eu ficar olhando para a minha limitação, eu não vou fazer. Se eu ficar olhando que é muito difícil construir o templo, não, Salomão que foi feliz, Davi deixou tudo pago. Salomão que foi feliz, ele tinha Heirão a bife. O maior artesão no ramo de madeireiro na época. Ele tinha equipe, ele tinha poder econômico. Nós somos um bando de exilados que acabamos de sair lá da região da Babilônia, pela bondade de um rei, que foi profetizado pelo nosso Deus. Nós chegamos aqui, meu Deus, a cidade está toda destruída, o muro está no chão, os inimigos estão no nosso pescoço, o tamanho das pedras de fundamento, a gente não sabe nem qual é a engenharia que nós temos que usar para mexer numa pedra desse tamanho. Então não dá, não chegou o tempo. Sabe quando você está na sua vida e você olha e fala: Deus, esse problema é grande demais, eu não sei o que fazer. Essa é a especialidade de Deus. É aí que Deus é glorificado.
Porque você coloca Deus na posição de Deus. Você fala, Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. Se o Senhor não fizer, eu não consigo fazer. Pelos olhos naturais, eu não consigo. Se o Senhor não mover, se o Senhor não alinhar circunstâncias, se o Senhor não colocar pessoas, se o Senhor não abrir porta, eu não consigo fazer. Essa é a postura que um homem de Deus tem que ter. Uma mulher de Deus tem que ter. Por quê? Porque se você deixar o diabo te levar para os olhos naturais, você vai ter problema. Você vai ser derrotado. Sempre ele vai tentar te levar para a circunstância, tirar você do foco do poder de Deus. E vai fazer de uma forma que você nem vai enxergar ele. Porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador. É o inimigo de nossas almas. E o trabalho dele é magoar os santos. Para chamar Deus de mentiroso, falando, ó, tá vendo? Esse Deus aí que você fala que é todo poderoso, não restaurou sua vida financeira. Esse Deus que você fala todo poderoso, nem uma casa própria você tem. Olha o seu trabalho, você é um derrotado na sua carreira. Seu casamento é um lixo. Seu filho está nas drogas. E aí derrotou você. Cuidado com isso. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de abertardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Olha o que Deus fala. Deus começa a chamar a atenção do povo. Ele chega e fala: está correto vocês habitarem nessas casas grandes, vocês estarem com todo conforto, e o meu templo aqui sem reconstruir, trazendo para os nossos dias. Por que eu falo que o livro de Ageu é atual? A grande maioria da igreja se aproxima de Deus por seu projeto pessoal. A gente se aproxima de Deus perguntando: Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? Sendo que a nossa pergunta tinha que ser: Deus, o que eu tenho que fazer na sua obra? Nós sempre se aproximamos de Deus pedindo coisas. Sempre se aproximando de Deus visando nosso projeto pessoal. E deixando o projeto de Deus em segundo lugar. É a característica da nossa natureza carnal. É o que esse povo está fazendo. Eles começaram, eles levantaram o altar, fizeram o sacrifício, foi uma festa, só que parou. Começaram a ver que a coisa estava difícil, que a coisa estava funcionando, que fizeram: não, vou cuidar da minha vida. E aí o que acontece? Mexeram com as suas casas, fizeram casas forradas, confortáveis, com tamanho bom, e achavam que estava tudo bem. Mas olha que interessante, olha o que Deus fez. Versículo 6. Semeais muito e colheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. O que está acontecendo aqui? Deus está retendo as bênçãos. Quando você tem uma prioridade invertida, Deus retém as bênçãos. Dependendo do grau das inversões de valores, Deus fecha o céu, vira bronze. Porque com Deus não tem plano B, só tem plano A. Ele determinou algo na sua vida, vai acontecer. Porém, você vai querer que aconteça. Porque você é o agente da sua vida. Deus é o que faz a obra. Mas quem vive a sua vida é você. Quem faz aqui, quem está pregando aqui sou eu. Eu não fiquei possesso agora e estou falando igual o robô, não. Eu peguei essa palavra de manhã,
repassei ela, fui ouvir outros autores, fiz minhas anotações. Quando deu 7h30, 7 horas da noite, fui jantar, tinha tomado banho, sentamos aqui, ajeitamos tudo. Porém, ao estar sentado aqui pregando a palavra, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Como é que eu sei? Porque senão jamais aconteceria. Porque com Deus não tem plano B. Só tem A. Então, se isso está acontecendo, foi a vontade dele, pelo poder dele, para a glória dele. Só que aí o que acontece? Eu começo a mexer no meu plano pessoal e deixo a adoração a Deus de lado, coloco Deus em segundo plano, começa a dar problema. Quer ver que interessante? Vamos 2 livros à frente, livro de atrás, aliás. Livro de Miqueias, capítulo 6. Vamos voltar 2 livros. Você vai passar por Abacuque, vai passar por Naum, e você vai chegar em Miqueias 6. Miqueias 6, versículo 15. Olha que interessante. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. O que eu aprendo aqui? A casa de Onri é outro nome de Acabe. É um apelido. Era uma casa idólatra, uma casa que desagradou a Deus. O que Deus faz? O mesmo tratamento que o povo de Ageu. Isso é uma regra do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento eu vejo vários versículos me orientando a fazer a vontade de Deus, a me esforçar para fazer a vontade de Deus, a buscar o reino, a trabalhar na implantação do reino, a buscar Deus em primeiro lugar. Esse princípio se repete no Novo Testamento. Aqui está vinculado à aliança mosaica do Monte Ebal e do Monte Gerizim, lá de Deuteronômio. Mas esse princípio antigo se transporta para o Novo Testamento, onde a gente percebe o tempo todo a exortação de fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas, o que elas fazem, principalmente hoje em dia, cultura egoísta, individualista, ensimesmada, que serve-se de Deus como um supermercado, visa apenas a sua vida. Não visa servir a Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus retém a bênção. E ele vai segurando, e vai reter. Ele tem muita coisa na sua vida que está preso por causa da sua rebeldia. Essa é uma verdade com a qual você tem que lidar. E é uma verdade que incomoda, porque ensinaram para você um Deus que não existe na Bíblia. Ensinaram para você um tipo de evangelho que não existe. Faz o seguinte, pega 98% e dá de dízimo por 20 anos seguidos e vamos ver se vai acontecer alguma coisa na sua vida. Não vai acontecer nada, porque não é questão de dar dinheiro. É questão de fazer a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus está incluído minhas ofertas e contribuições, conforme a vontade dele. Não fazendo joguete com Deus. Deus simplesmente retém. E a sua vida vai ser uma sucessão de problemas amarrados um a outro por um problema. Você. Porque você não busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer mesmo, cara limpa, para valer, com convicção, não. Eu sou uma pessoa que eu busco primeiramente o propósito de Deus. Você pode falar isso? Eu estou focado. Meu projeto de vida, o foco final dele é a vontade de Deus se cumprir. Na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha maneira de viver. Se você pode falar isso, você não tem por que se preocupar. A sua vida está indo bem, ela vai caminhar.
Agora a pergunta é, quem pode? Quem tem esse foco? É muito simples, é só ver com aquilo que você está gastando tempo. Aquilo que você gasta mais tempo, o seu tempo livre, porque você precisa trabalhar. Apesar que quando eu estou trabalhando, eu sou evangelista em tempo integral. Estou sempre esperando uma oportunidade ou para orar com alguém, ou para evangelizar, ou falar alguma virtude de Deus, para que Ele seja glorificado. Ou para dar um testemunho, sendo um ótimo funcionário. Mas o meu estilo de vida mostra o que está em primeiro lugar. Simples assim. Amém? Amém. Vamos voltar um pouquinho em Ageu. Eu queria abrir agora no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Vamos no próximo livro, Zacarias 3, versículo 1. Olha que texto interessante. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Até aqui, vamos voltar 2 páginas a Ageu. Quem era Josué? O sumo sacerdote, o cabeça espiritual de Israel na restauração, o homem encarregado de trazer as verdades da palavra de Deus que iam incentivar o povo a cumprir a obra. Quem estava lá? O anjo do Senhor de um lado e do outro lado o diabo para opor. Eu tenho que entender que essa figura que aparece no livro de Zacarias, se eu não me engano, essa aqui é a única passagem desse estilo do Antigo Testamento. Se eu não me engano, é a única, Zacarias 3. Falando do diabo colocado dessa maneira para se opor. Porém, eu tenho que lembrar que no Novo Testamento, o diabo é tão ousado que ele se opõe a Jesus, sabendo que Jesus era Deus. E ainda vem com arrogância: ah, se és o Filho de Deus, fala para essas pedras virar pão. Ainda tentando Jesus, mandando Jesus fazer um sinal, que era o que os fariseus queriam ouvir. Percebe? Essa oposição é presente na nossa vida. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O sacerdote hoje é você, o encarregado de trazer as verdades de Deus para a sua vida e de levar as necessidades suas a Deus é você. Você não tem intermediário. Lógico, existe o pastor que encabeça a congregação, existem os anciãos, presbíteros, sim. Mas você tem uma porta aberta. Você ministra a Deus e é ministrado por Deus. Então entenda, nessa posição você vai ter inimigos. Nessa posição sempre, veja, o diabo não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipotente. Então ele precisa de algumas estratégias. O que ele faz? Quando a pessoa começa a se destacar. O diabo está rodando por aí na Terra há mais ou menos 10 mil anos. Ele conhece o ser humano. E ele sabe que determinada pessoa com determinada característica, quando é salvo, pode criar problema para o reino dele. Então ele vai tentar se opor a essa pessoa. É o trabalho dele. E Deus autoriza que isso aconteça.
Por quê? Porque é uma maneira de você atingir maturidade espiritual. É uma maneira de você crescer. Nas lutas a gente cresce. Nas lutas o poder de Deus é glorificado. Nas lutas você percebe e vai conhecendo os altos caminhos de Deus e a maneira de Deus agir. É na dificuldade. É na dificuldade que você vê a realidade da pessoa. É na dificuldade que você vê do que ela é feita. Hoje em dia nós vivemos uma geração fraca, em especial os homens. Vivemos uma geração de homens fracos. Porque o diabo, nas suas estratégias malignas, está trabalhando para acabar com a masculinidade bíblica. E em boa parte ele tem conseguido fazer isso. Só que nós não somos do mundo. Nós somos igreja, o nosso DNA é outro. O Espírito Santo habita em nós, então a nossa postura tem que ser outra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente. Como? Pela verdade da palavra. Entendendo que, embora eu não veja, existe uma resistência espiritual para me deter. A batalha espiritual é real. Satanás trabalha para deter a obra da igreja. Satanás trabalha para deter a obra de Deus na vida dos crentes. Quando eu falo Satanás, é de aquela maneira genérica. Só que veja, ele não é onipresente. E não existe um crente que está sempre em tempo de guerra e sempre em tempo de paz. São tempos em que a coisa fica mais acirrada e tempos em que a coisa fica mais tranquila. Porque é Deus que dá esses tempos. Lembra? Profeta Daniel, capítulo 2. Deus remove reis e estabelece reis. É Ele quem muda os tempos e as estações. E com Ele está o profundo e o escondido, mais ou menos assim. Quem estabelece tempos de guerra na nossa vida? Deus. Quem estabelece tempos de paz na nossa vida? Deus. É Ele que faz. Você não vai viver o tempo todo em guerra. Mas você não vai viver o tempo todo em paz. Isso é ilusão, isso não é evangelho. Só que eu vejo que quem estava trabalhando para o povo ficar parado e o povo aceitou isso, era Satanás. Por trás, gente, por trás de toda a mentalidade que não fecha com a palavra de Deus, existe uma ação demoníaca. Eu já lidei, em pessoas que eu ajudei, com demônios de filosofias muito bem acabadas. Não é uma possessão pelo lado de dentro. É algo muito pior de lidar, é pelo lado de fora, ligado à mente, ligado a conceitos, ligado a formas de enxergar. A maneira de agir com valores contrários ao Evangelho. Isso aí só muda, só liberta através da verdade da palavra de Deus. Agora, se a pessoa não enxerga, se ela nem para pensar, olha o que o Senhor fala no versículo 5, eu vou reler. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deu coisa errada, a coisa começou a não andar, para orar, para jejuar, para pensar, vai buscar conselho, vai buscar uma estratégia do Senhor. Agora não, fica prostrado, não se movimenta. Vai ver, porque olha, o maligno está por trás dessa situação. E vai ter vezes que ele já não está nem mais lá. Ele só conseguiu embutir na sua cabeça, na sua maneira de pensar, uma noção contrária à verdade da Escritura. Ele pode ir embora. Se você aceitou como sua, já era. E se você não tratar, vai se tornar uma fortaleza. E uma fortaleza de raciocínio só é quebrada pela verdade da palavra de Deus. Essa é a batalha espiritual. Falar para demônio sair em nome de Jesus é fácil, Jesus já ganhou. É no poder dele, não é no seu.
Agora, remover uma fortaleza de raciocínio que se levanta, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, só pela verdade da palavra de Deus. O problema é quem está disposto a ouvir a verdade. Quem está disposto a rasgar sua vida e ouvir a verdade. Ó, ali você errou, você precisa mudar. Ó, ali você precisa transformar, está fora da palavra. Quem quer? Quem quer? Essa é a questão. Isso é batalha espiritual. Pura. Amém? Amém. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Deixa eu ensinar uma regra teológica. Quando você está dentro de um livro, dentro de um capítulo, dentro de uma passagem, algo é repetido, é porque aquilo é importante no texto, aquilo é primordial no texto. É a segunda vez que Deus fala. Considerai os vossos caminhos. Só que devia ter um outdoor, uma mão, igual o Mene Mene Tekel Ufarsim. Considerai os vossos caminhos. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olha que bacana, olha que alegria. Você sabe quanto pesa uma árvore? Eles tinham guindaste naquela época que nem a gente tem. Eles tinham motosserra. Eles tinham uma siderurgia desenvolvida com as melhores ferramentas de corte. Não, tinha que buscar as árvores. Buscar, trazer para Jerusalém, entalhar a madeira, tratar a madeira, fazer tudo e fazer a construção do templo. Agora, a maneira que Deus fala aqui, olha, Deus fala de uma maneira simples. Olha o 8, vou reler. Olha a fluência do texto. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Deus fala na maior. Tranquilo. Isso aqui, aquele tipo de coisa que você olha e fala: Deus, o senhor já viu o tamanho daquele cedro e a distância que está aquele morro? O senhor já olhou para os machados que a gente tem? Aí eu vou fazer uma alegoria. Deus, eu era contador de Nabucodonosor, só sabia mexer com a pena e com a tinta. E o senhor está falando para mim ir lá em cima buscar aquela árvore, olha o tamanho daquela árvore. Mas Deus fala, porque é Ele que capacita, Ele dá estratégia, Ele coloca as pessoas certas. E veja que interessante, eles fizeram, porque a história nos conta que em 516 a.C., o templo ficou pronto. E começou a funcionar. Mais ou menos aqui vai ter uma distância de 5, 6 anos. Eles conseguiram. Mas tiveram que se dispor. E aí o texto continua, versículo 9. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Olha que interessante. Deus falando da dissipação dos bens. O cara trabalha e nunca tem nada. Aí você pega lá o irmãozinho, ganha pouco, tem a prioridade correta, a vida dele anda. Gente, prosperidade é você ter o suficiente para viver e melhorar em todos os aspectos da sua vida ano após ano. Isso é prosperidade. Não é comprar a casa na praia, não é ter carro bom, não é ter casa bonita, não é ter armário embutido, não é fazer churrasco. Prosperidade é ter mais do que o suficiente para você viver e melhorar em todas as áreas da sua vida ano após ano. Ali você vê um próspero.
É só olhar para a vida de Jacó. Nós vamos estudar a vida de Jacó na quarta-feira, começar a ver Jacó no Gênesis. Saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás, para uma terra que ele nunca conheceu. Só tinha a referência do nome do tio, o irmão de sua mãe, Labão. Fugido do seu irmão e voltou como Israel, como príncipe lutasse com Deus. Aproximadamente 20 e poucos anos depois. Foi um filhinho de mamãe, mimadinho, criado nas tendas, e voltou um homem de verdade. Mancando ainda, porque quando lutou com Deus, saiu com uma marca no nervo da perna. Deus, ele nos marca, Deus nos dá mas isso é a palavra de quarta-feira, não... senão eu vou cruzar a pregação. Vamos lá, versículo 10. Por isso, retei o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Gente, Deus resistindo ao povo. Já pensou? Você trabalhar sem a bênção de Deus, você fazer projetos sem a bênção de Deus? Já pensou Deus ser contra você? Ah, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento, então vai ler Apocalipse. Se não te arrependeres, virei contra ti e te colocarei numa cama. Está no Apocalipse, uma igreja. Removerei de ti o castiçal. É para uma igreja. Já pensou Jesus vindo contra você? E é o que ele faz. Lembra que eu falei na quarta-feira? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, cuidado. Cuidado. Esteja bem com Deus. Tenha uma consciência limpa diante de Deus. Aquela consciência de que nada está te acusando. Tenha um coração agradecido. Coma seu pão sossegadamente. Pegue sua Bíblia para ler. Separa tempo para orar. Congregue. Encaminhe sua família para servir a Deus. Em paz. Trabalhe como se trabalhasse para Jesus. Em paz. Quero ver se não vai acontecer. E isso aqui não é evangelho da prosperidade. Isso é uma verdade bíblica. Deus sabe como lidar com você. Mas eu já falei aqui na igreja, perto da grande maioria dos irmãos, nós somos milionários. Lá no Oriente, onde, não vou falar o nome do país, mas esse país da notícia, dessa revolução que a turma estava fugindo de avião. O pessoal anda na rua, pega o celular e acha algum aplicativo que é cristão. Se achar o aplicativo no celular, você morre. Já pensou que gostoso? Congregar nesse país, que maravilha, que coisa agradável. Imagina um cara que nem eu. Um cara que nem eu, eles pegam a mão pelos pés e saem arrastando. Na rua de terra. Ainda arrasta de um jeito que é para não morrer, que é para sofrer bastante dor. Entendeu? Para servir como exemplo. E a gente aqui fica fazendo conta, porque eu tenho um projeto de vida maravilhoso para fazer. Eu tenho coisas maravilhosas. Louco! Hoje mesmo Deus vai pedir tua alma e o que você vai dizer lá na frente? Quando você tiver cara a cara com Deus, é o que a Bíblia fala. É o que esse povo está fazendo. Sem bênção. Examinai os vossos caminhos, diz a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Está aqui.
Examinai, considerai os vossos caminhos. Acabei de ler a palavra profética. Entende? Considerai os vossos caminhos. Se você está fora desse projeto de reino, você entrou num barco furado. Você só não está pior porque Deus te salvou. Mas se você está cuidando só do seu projeto, você está numa roubada. Você encarou numa barca furada que você jamais deveria entrar. Jamais deveria entrar. Cuidado, gente, isso em todas as áreas. Santidade, consagração, purificação de pecado, intensidade do relacionamento com o Senhor, conhecimento do Senhor em todas as áreas. A vida cristã é um leque. Nós somos assim, eu gosto daquela ilustração do Antigo Testamento, nós somos como uma tenda, a tenda ela tem que se espalhar por igual, senão ela fica armada torta. É uma alegoria, mas é interessante. Entendeu? Vamos seguir, versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Gente, o que está falando aqui? Unção profética. Unção para propósito. Olha que interessante. A palavra espírito aqui está com E minúsculo. É o espírito humano, não é o Espírito Santo. Por quê? Existe o homem visível, que é o nosso corpo, e existe o homem invisível, que é a nossa alma e o nosso espírito. Aí a Bíblia fala: você é forte. Forte. Eu sou contigo, varão. Sim, vou fazer. Tem gente que vem para a igreja arrastado. Vem ouvir a palavra, conecta uma internet para ouvir a palavra, vem sem expectativa nenhuma. O que você tinha que vir? Pô, o que Deus vai falar com a gente hoje? Como é que vai ser a palavra hoje? Vem orando: Senhor, fala comigo, transforma o teu filho, transforma o teu servo. Eu quero aprender de ti. Sabe, Deus ama todos, mas Deus considera muito a intensidade com que você faz as coisas para Ele, o compromisso. Outro dia eu estava comentando com a Paula, tem um irmão querido, o irmão Evandro, que cuida da elétrica dos nossos carros. Ele é da igreja Deus é Amor. A igreja Deus é Amor, a gente sabe que é uma igreja que tem uma doutrina extremamente rigorosa. Mas eu vi na vida do irmão Evandro que ele amadureceu demais na fé quando foi para lá. Foi direção de Deus para ele, fez bem. E eu comentei com a Paula, eu falei: olha, boa, deixa eu te falar uma coisa na boa. Ela falou que, olha, na hora de manifestar o demônio, eu preferia ter uns 3 irmãos da Deus é Amor do meu lado, do que a grande maioria dos crentes das nossas igrejas. Porque pelo menos é povo que ora, é povo que busca a Deus, que tem a Deus em primeiro lugar, com todos os exageros deles. E a maioria dos crentes das nossas igrejas moderninhas, se manifestar um demônio, sai tudo correndo. Eu prefiro ter aqueles irmãos que mal sabem ler, mas sabe quem é Jesus de Nazaré, quem é seu poder. Não é nenhuma metralhadora, mas é alguém intenso com Deus, alguém consagrado, alguém que tem santidade.
que não se macula com as coisas do mundo. Quero ver na hora de manifestar o capeta, quem é quem. Comentei com a Paula, falei, amor, eu preferia ter. A Paula deu risada, falei, é verdade. Sabe? Não tem, gente. Quando o bicho pega, você quer ter crente de verdade do seu lado. Gente que tem tutano, forjado pelo poder de Deus. Você não quer crente meia boca. Na hora da crise, você quer um crente meia boca. Você vai lá buscar um conselho com o irmão está pior que você. Começa a chorar no seu ombro. Misericórdia. Quando você precisa de fortaleza, o cara derrete. É que nem a esposa. Quando ela precisa do marido, o cara chora junto. Sendo que ele pode até chorar, mas chorar lá para Deus, né? Enquanto a mulher está precisando dele, passa um pano, né? Pelo menos finge que você é forte, porque ela precisa olhar para você e ver alguém forte. Alguém que está do lado. Entende? Nem sempre é fácil, mas dá para fazer. Percebe? É uma questão de intensidade. E para encerrar, eu quero ler duas passagens. Vamos primeiro no livro de Esdras, capítulo 5. Vamos voltar lá antes de Salmos. Esdras, capítulo 5. Existe esse livro na Bíblia, viu, irmãos? Esdras 5. Você vai passar antes de Jó e você vai chegar lá nos livros históricos. Fica tranquilo que demora para chegar. Vai passar por Neemias e vai chegar em Esdras. Capítulo 5. Quer ver que texto interessante? Diz assim. Esdras 5:1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jéshua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Versículo 3, naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhe assim: quem vos deu ordem para reedificares essa casa e restaurares esse muro? Disseram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario, e viesse a resposta por carta sobre isso. Até aqui, vamos voltar. Em Ageu, o que está acontecendo aqui? O diabo usa os inimigos em volta para confrontar a restauração do templo. Entenda, do momento que você avançar no sentido do plano de Deus, vai haver resistência. E essa resistência vai se manifestar principalmente através dos homens, através de pessoas, filhos de Belial. E olha, vimos no Evangelho de Mateus, o diabo usa até crentes, que Pedro começou a falar em seus pensamentos coisas que Jesus fala: arreda para trás, Satanás. Não pensa que o fato de você estar no mover de Deus vai ser tudo mar de rosas. Não vai ser. Nós vimos dois textos, um em Zacarias, mostrando uma resistência espiritual clara, uma fotografia do reino espiritual. Só que a gente vê em Esdras essa fotografia do avesso, mostrando a manifestação dela no reino físico, usando pessoas. E é assim que vai ser. E é isso que você tem que vigiar. Gente, cuidado com ideias de derrota, cuidado com ideias de fim de linha, cuidado com ideias de que não vai dar.
O diabo não tem poder para deter a unção de Deus na sua vida. Então ele vai tentar te paralisar onde? Na sua fé. A sua fé é o seu centro de forças. A sua fé é uma fé inteligente, abastecida por seus pensamentos. Pensamentos esses que provêm de um livro. E esse livro fala as verdades de Deus. Quando o diabo for te paralisar, ele vai no teu centro de forças, que é a sua fé. Na sua mente. Para mim, quando a Bíblia fala na armadura espiritual, capacete da salvação, o que é? É você estar enchendo a sua mente da verdade de que foi salvo em Cristo e das verdades da palavra de Deus. Aí Paulo usa a ilustração do capacete do soldado romano. Você tem que se encher dessas verdades, porque senão o diabo vai te vencer. É no campo das ideias. Mente, o campo de batalha. A mente é o campo de batalha. Entendeu? Duvide de maus pensamentos. Lembra que eu contei para vocês que eu tinha um problema, que sempre que chegava o carteiro eu achava que era notícia ruim. Até um dia que eu vi um cristão super esquisito, que eu nem gosto muito dele, trouxe a seguinte ideia: olha, critique seus maus pensamentos. Aí eu parei, eu olhei, eu falei, nossa, não é que ele tem razão? Eu parei a pensar, de cada 200 vezes que o carteiro vem, uma é coisa ruim. E essa coisa ruim é para resolver. Aí, umas 3, 4 vezes, chegava o carteiro, eu olhava e via aquela coisa, ó, notícia ruim. Aí eu lembrava, critique os maus pensamentos. Aí eu lembrava, graças a Deus até agora não chegou nenhuma notícia ruim, mas eu tenho uma novidade para você, vai chegar um dia que o carteiro vai chegar e vai ter uma notícia ruim. Porque os problemas vêm, é normal, são do dia a dia, a nossa existência é... Sempre vai haver uma contrariedade. Amém? Amém. Aí vamos lá no nosso último texto, vamos um pouquinho à frente, livro de Malaquias, 2 livros à frente, capítulo 2. Malaquias 2, versículo 7. Diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca devem os homens buscar a lei. Deixa eu reler. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, vírgula, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. O que acontece? Deus aqui está fazendo uma reprimenda aos sacerdotes. Mas nessa reprimenda ele fala a seguinte verdade: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei. Veja, como pastor eu não sou sacerdote. No Novo Testamento, sacerdote é a igreja, é o povo salvo. Porém, os presbíteros foram levantados para ensinar o povo, para mostrar o caminho, para orientar, para falar a verdade de Deus. E o povo tem que buscar esse ensino. Como que ele busca esse ensino? Logo de cara, cultuando, ouvindo a palavra. Porque muitos dos problemas da sua vida você resolve pelo simples escutar, ouvir da palavra do Senhor. Muito da sua fé é edificada ao ouvir a palavra do Senhor. Conhecendo as verdades da Bíblia, você é transformado, sua mente é mudada, seu espírito se renova, sua alma é fortalecida, sua fé amadurece, se torna mais consistente, e tudo vai se encaminhar para o cumprimento do plano profético de Deus para a sua vida, estabelecido lá na eternidade passada.
Só que muitas vezes não é fácil, muitas vezes dá medo, muitas vezes parece que você está numa sinuca de bico, muitas vezes coisas acontecem que você fica sem saber o que fazer. Em nenhum momento da Bíblia está dizendo que é fácil. Paulo falou, passei fome, passei frio, fiquei no mar naufragado, fiquei no abismo, peguei rios cheios, fui apedrejado, fui açoitado, fui fustigado com varas. Mas Paulo prosseguia para o alvo, e ele falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É em cima desses ótimos exemplos que eu tenho que me firmar, porque são pessoas que estão buscando a vontade de Deus, e que estão vivendo na sua única vida aqui na terra, o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder operando em nós, que o Senhor venha tirando da nossa mente toda mentira, que nós possamos ter a nossa mente transformada pelas verdades da tua palavra. Senhor, perdoa-nos as vezes em que damos ouvido às mentiras malignas e tiramos os olhos da tua promessa, do teu plano e do teu mover. Que nós possamos, Senhor, ser completamente transformados nessa área e de maneira simples, estarmos fluindo no teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, em nossa fraqueza. O Senhor sabe melhor do que nós o tamanho da nossa dificuldade, mas nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela tua bondade e obrigado, Senhor, pela tua paciência com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé e com as vezes em que nós te desobedecemos. Obrigado, Senhor, porque tu és um Pai bom e é aquele que nos capacita para toda boa obra. Em nome de Jesus, amém.